Oi, sou Paulo Marchetti, de volta com mais um vídeo sobre cultura pop e dessa vez o assunto é os 65 anos do rock brasileiro. Assunto que provavelmente só eu vou falar, que eu duvido que outras mídias e outras pessoas abordem ou saibam até disso, saibam, conheçam essa data e nunca foi comemorado nada do rock brasileiro, nem mesmo quando ele fez 50 anos. Eu fiz textos no meu blog, onde dava para fazer. Eu divulguei a data, mas é o alcance que eu tenho, que é mínimo. E, e esse assunto tem muito pano para manga, mas eu não vou tentar não alongar além do tempo que eu costumo gravar e, e mas sem querer parecer um desesperado. E assim, eu falo que ninguém comemora que são 65 anos de nada, porque nunca ninguém comemorou os 10 anos, ou os 20 anos, ou os 30, 40, 50, nunca ninguém comemorou nada do rock brasileiro. A Nora Ney, por exemplo, que era uma cantora de bolero e deu pontapé nessa história inteira, quando ela morreu, agora nos anos 2000, é, na biografia dela ninguém falou a respeito da, da gravação que ela fez em 55, que a gente já vai falar, já vou falar disso. E então, assim, é triste ver que não só, assim, normal a gente ver a grande mídia ignorar esse tipo de coisa. É, os grandes jornais, grandes emissoras de televisão ignorarem essa data. Isso é normal. Agora, o duro é você ver que é, as pessoas que vivem nesse universo também ignoram. Seja a mídia especializada, seja rádio, revista, TV, programa, é, pessoas, artistas, celebridades, jornalistas. Ninguém nunca parou para falar disso. Alguém que tenha uma força, uma voz maior, sabe? Que, que fale, nem mesmo Erasmo Carlos, Roberto Carlos, é, toda essa é, esses nomes que iniciaram a história. É, o Baby Santiago ele é esquecido, assim como Getúlio Cortes, que graças a Deus eu pude ver um show dele junto com o irmão, com o Gerson King Combo, que perdemos há poucos dias. Foi um show bem legal. Depois do show eu pude conversar um pouco com os dois, eles foram bastante solícitos. O Gerson já fraquinho. Então, assim, eu tô aqui mais não para ficar destrinchando cada detalhe e tal. Eu quero passar pelos principais fatos, mas a minha intenção aqui é de registrar, é, deixar algum registro de efeméride para comemoração do rock brasileiro. Sabe, eu não sei se eu vou estar aqui quando o rock brasileiro completar 100 anos. Então, já que eu tenho essa possibilidade de gravar esse vídeo para comemorar os 65 anos, a gente gosta muito de datas redondas, né? Seja 60, 65, 5, 10, 15, essas datas, é, esses números nos atraem. E então eu resolvi documentar essa data e alguns fatores. A minha cola, por exemplo, quero passar aqui do jeito que eu a fiz, é, para com os fatos mais relevantes. Fiz assim de cabeça, não, não, não pesquisei nada, nem mesmo. A única coisa que eu fiz foi eu dei uma geral nas minhas datas
E então acabou que algumas coisas e os textos do Sete Doses de Cachaça que eu publico, então volta e meia na lista dos 10 mais lidos é, é muito randômico ali, então acaba que eu tenho algumas coisas de cabeça, então eu fiz essa lista aqui para conversar nesse vídeo. Os anos 50, que tem Nora Ney, Bob Bolão, Paulo Silvino, Calbi Peixoto, Celi e Tony Campelo, Baby Santiago, Sônia Delfino, Sérgio Murilo, Rony Conrad, The Snakes. Anos 60, coloquei Renato e seus Blue Caps, The Jet Blacks, The Cleavers, Jovem Guarda, Tropicália. Anos 70, Mutantes, Secos e Molhados, O Terço, Ritalita Tutti Frutti, Sá Rodrigues e Guarabira, Som Nosso de Cada Dia e Clube da Esquina. E também botei shows em teatros, festivais, pouca mídia e Casa das Máquinas. Você, essa data precisa ser falada. Anos 80. Início com o resto dos 70. Auge da vanguarda paulista, carreiras solos, Djavan, Cleiton Cledir, 14 bis, a cor do som. Tem nada a ver com rock, mas eu vou destrinchar cada coisa aqui. Blitz, Rock in Rio, fim do regime militar, Plano Cruzado, 1986, fim da censura e profissionalização. Anos 90, início de negação, MTV Brasil e Geração 90. Anos 2000, poucos representantes, pouca relevância, tecnologia, Los Hermanos e seu legado, irrelevância atual. Essa é minha cola. E eu vou falar um pouco de cada uma dessas décadas, a começar com os anos 50. 24 de outubro de 1955, Nora Ney entrou em estúdio e gravou A Ronda das Horas, mas gravou em inglês Rock Around the Clock, do Bill Haley. E o filme ia estrear aqui no Brasil e aí resolveram fazer uma gravação aqui pro Brasil. Não sei se era lei na época, mas essa gravação foi feita, mesmo que em inglês. Escolheram a Nora Ney para gravar a música porque ela era, na época, uma das cantoras mais conhecidas, não só no Brasil, como no exterior. Ela tinha uma sólida carreira internacional, é, era uma cantora, como eu disse, de bolero e samba canção, é, e ela tinha um inglês perfeito. Na, ela tinha um inglês perfeito para quem ela podia se passar por uma americana. Então tudo isso fez com que ela fosse escolhida para essa gravação, que para a carreira dela não teve a menor relevância. Quando ela morreu, eu não lembro quando foi, 2000. Desculpa, eu não tô com a data aqui na cabeça, mas quando ela morreu, ninguém falou nada a respeito dessa gravação feita por ela. E então a Nora Ney, o primeiro registro de um rock no Brasil data de 24 de outubro de 1955 e a partir daí foi o pontapé inicial da história do rock brasileiro, apesar de ter sido gravado em inglês, tudo, essas coisas todas. Fez um grande sucesso, tanto que em novembro, já no mês seguinte, o, o- esse compacto já estava nas paradas, a música já estava nas paradas e o compacto estava sendo, é, foi bem vendido na época. E aí começou uma coisa, começou a história, mas ela começou meio tímida. Teve essa gravação, já tinha o Bob Bolão, saxofonista, que gravou com muitos artistas ao longo de sua carreira. Nos anos 50, o Bob Bolão já começou a ter. Ele que tocava jazz em orquestras e tal, pelo eixo Rio-São Paulo, com
diversos maestros de respeito e em orquestras de respeito, ele montou o seu grupo, a sua orquestra, não uma orquestra grande, tudo, mas ele montou um grupo e começou a tocar rock, mesmo que instrumental, começou a tocar rock, twist, que muito na época se falava em twist, e gravou discos, tudo. E aí em 57, Calbi Peixoto, por isso que o nome dele está aqui, ele gravou Rock and Roll em Copacabana, que foi o primeiro rock cantado em português. Essa música está no YouTube, é fácil achá-la. É um rockão muito bom, pesado para a época. Eu sempre peço atenção nos sopros. Os sopros da música dão o peso. E, e foi o primeiro rock cantado em português. Assim como a Nora Ney, o Calbi Peixoto foi escolhido para gravar essa música porque ele era o cantor mais conhecido da época. Ele era o Elvis brasileiro. E, e, e como havia a- o desejo de tornar o rock mais acessível, mais conhecido, escolheram o Calbi Peixoto. Tem participação dele em um filme, inclusive, não sei se cantando essa música, mas provavelmente uma outra música com Erasmo, com Roberto, com The Snakes, acompanhando ele em playback, né? Tudo playback. Isso também acho que você encontra esse trecho dá para encontrar no YouTube. Uma grande preciosidade. Então esse começo foi assim. Aí em 58 já veio Celi Campelo, Tony Campelo, aí veio o Rony Cord, Sérgio Murilo, e gravando os primeiros rocks, aí já com esse carimbo de rock mesmo. Os irmãos Campelo são de suma importância para essa história. Nesse começo também surgiu o Getúlio Cortes, o Baby Santiago que fez as primeiras composições em português autorais, digamos assim, com o estilo já do brasileiro, do humor, do jogo de cintura, adivinhão. Ele tem várias músicas conhecidas que foram regravadas não só na Magazine gravou, mas a Jovem Guarda também regravou. Vale a pena procurar no YouTube e em outras redes. Dá, dá para encontrar coisas bastante legais. Tem coletâneas, mesmo que feitas coletâneas pessoais, mas tem boas coletâneas que dá pra achar na rede também, coletâneas do rock brasileiro dos anos 50, dos anos 60, divididas por década. Então, isso é bem legal. Eu citei o The Snakes foi um grupo que iniciou também no final dos anos 50, início dos anos 60, com, com Erasmo Carlos, com Roberto Carlos, Tim Maia. É, eles também fazem parte de uma cena pioneira. Essa é a primeira geração do rock brasileiro, que infelizmente é muito esquecida. Esses nomes todos, a Sônia Delfino era uma carioca, era uma espécie de Celi Campelo do Rio. Todos eles eram muito Rony Cord, muito famosos, eram capa de revista, tinha pôster com eles, os jovens colavam no quarto, e, e tinham os discos. Então é uma geração que infelizmente a gente é assim, tem essa falha de, de não ter memória, então é pouco lembrada essa primeira geração, mas ela é de suma importância. Eu botei aqui Paulo Silvino, porque o humorista Paulo Silvino, saudoso Paulo Silvino, porque ele também gravou, nessa virada aí dos anos 50 para os anos 60, gravou com um pseudônimo, ele tinha um nome americano, gringo, mas eu esqueci, o Dino alguma coisa, eu esqueci o nome. Assim como não
só o Paulo Silvino, o Jô Soares também gravou um compacto, um rock, mas também é absolutamente relevante, tanto para a carreira do Jô quanto para a história do rock. Mas rolou porque nessa época era a novidade, então as gravadoras aos poucos é, foram, foram apostando aqui e ali e aos poucos foi pegando dessa forma tímida. Aí chegou nos anos 60 com Beatles, com essa geração 60s da inglesa, tudo, os Stones, Kinks. Aí estourou aqui a Beatlemania, estourou no mundo inteiro, no Brasil não foi diferente. E da Beatlemania surgiu a Jovem Guarda. Essa geração, já entrando nos anos 60, essa geração, e eu botei aqui nos anos 60 Renato e seus Blue Caps, The Jet Blacks, The Cleavers, porque eles são grupos que começaram quando ainda não existia esse termo Jovem Guarda, que, se eu não me engano, acho eu que surgiu em 65. Então, esses grupos, inclusive, acompanhavam outros artistas, tanto em disco quanto em apresentação ao vivo. Aí veio o Jovem Guarda, é, que tinha muita, botei aqui, que hoje ainda é renegada, ainda tem gente que não vê valor na Jovem Guarda, mas ela tem sim seu valor. Era muita gente fala, mas ficava regravando as músicas de Beatles e de outros grupos do mundo tal, não tinha rock autoral, tinha rock autoral. É, esse é o contexto de uma época em que os discos não chegavam no Brasil. Era difícil você ter um disco do Beatles ou um disco do Beach Boys ou de qualquer outro grupo aqui no Brasil. Então a forma mais rápida das pessoas ouvirem essas novidades era dos artistas brasileiros gravarem ou versões nacionais ou gravarem mesmo em inglês. Acontecia ah, das duas formas as músicas eram trabalhadas. E, e aí era o contexto, não tem nada de errado nisso não. Inclusive a Jovem Guarda tem uma cena underground de grupos que não estouraram, mas existiam. É, quando você fala de Jovem Guarda, você pensa só em Roberto, Erasmo, Vanderleia, Renato e seus Blue Caps, é, mais dois, três nomes, mas cara, tinha uma cena gigante, muitos grupos no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, até em Brasília tinha grupo de Iê, Iê, Iê. Então, teve festivais, inclusive a final foi apresentada pelo Roberto Carlos. Teve um festival de grupos de Jovem Guarda que teve eliminatórias pelo Brasil inteiro, é, vários estados. Então era uma coisa forte, era uma coisa. E não era só regravação de grandes sucessos da música estrangeira, de forma alguma. Tinha muita, tinha muita confusão, muita inveja, muitos ciúmes entre fãs, admiradores, tinha muita briga, tinha, tinha tem um fato, por exemplo, do Erasmo Carlos ter que sair correndo de um, de um show no interior, não lembro em que cidade do interior, no interior de São Paulo, que o carro dele foi baleado tudo na estrada, sabe? Tinha briga na rua, esses artistas da Jovem Guarda iam parar na delegacia por causa de confusão. É, então, tem muita história a Jovem Guarda. Ela não é só essa coisinha, o programa lá, as menininhas dançando, essa coisa caretinha, não. E tinha muita coisa por trás dessa imagem careta da Jovem Guarda. Então, não se deixe enganar e vá atrás de nomes alternativos da Jovem Guarda, porque você vai ver que existe muita coisa boa. A gravação, a qualidade, assim como nos anos
80 a qualidade de gravação podia não ser muito boa, mas as composições eram boas e muita gente que estourou, inclusive nos anos 70 e nos anos 80, começou nos anos 60. E, então assim, a Jovem Guarda ela tem o seu valor e ela é muito rica. Rica em história e rica artisticamente falando. Tinham muitos programas de televisão, programas de rádio. Era uma tinha movimento, sabe? O Jovem Guarda era realmente um movimento bastante intenso durante esses, sei lá, de 64 a 68, que foi o auge da Jovem Guarda. Tem tem muito livro aí que podia ser publicado sobre esses anos. E aí, o que acontece é que os próprios artistas da Jovem Guarda começaram a perceber que a onda já estava passando. Aquele público que era adolescente, gostava da Jovem Guarda, gostava daquelas músicas, foi crescendo, foi entrando nas faculdades, no mercado de trabalho, se tornando adulto. E assim como sonoramente falando, grupos que eram influências da Jovem Guarda também começaram a amadurecer mais, fazer um som mais. O LSD mudou muito a forma de compor, a percepção, abriu as portas. Isso aconteceu com Beach Boys, com Beatles, com Stones e com todos os artistas que nessa época eram vistos como o norte. Então, eles mudando, mudou-se praticamente tudo. E aí a gente entra nos anos 70. Nos anos 70, por exemplo, tem um disco que é bem no começo dos anos 70, mesmo, de 71, o Carlos Erasmo, disco do Erasmo Carlos, que é lindo, é um dos discos mais importantes da música brasileira. É um retrato dessa virada dos anos 60 para os anos 70. Ele é muito. As composições são lindas, a direção musical. É... Ele é um disco perfeito, sabe? Feito na hora certa, com as pessoas certas. E ele é um retrato muito. Ele é um. Dá pra dizer que os anos 70 com ele entrou com o pé direito. E quem não conhece, por favor, pode ir atrás, porque tem em todas as plataformas digitais, tem no YouTube. Não é difícil achar o Carlos Erasmo. Mas a gente entra nos anos 70, que é uma década que o rock saiu da mídia. Na Jovem Guarda existia toda essa mídia que eu falei, de rádio, programas de TV, artistas apresentando, muitos shows pelos interiores, shows pelas capitais, participação em programas de TV regionais. Sim, era uma coisa bastante intensa mesmo, para a mídia também. E dos anos 70 isso mudou drasticamente. Os artistas MPB incorporaram um pouco do rock por causa da Tropicália, de tudo que estava acontecendo no mundo. Incorporaram um pouco do rock, você percebe isso em qualquer artista da MPB dessa época, que tem muitos clássicos, o Gil, a Gal, Caetano, Chico, Tom Zé, todo mundo da MPB, Vinícius de Moraes, vixe, todo mundo lançou, todo esse povo aí lançou discos que são clássicos e são atemporais e que são lindos de escutar até hoje.
E no rock aconteceu a mesma coisa, só que o rock foi acabou que é, ficou marginal na década de 70. Todo um movimento e uma cena aconteceu, é, muitos grupos, muitos artistas no Brasil inteiro, inclusive em Recife, com tem é muito forte o rock dos anos 70, o rock psicodélico progressivo, é, no sul, no eixo Rio-São Paulo, em Minas, em Brasília, em todos os lugares, em todos os estados que você pode imaginar, tinha, tinha os grupos tocando e procurando show. Foi uma época dura de regime militar, os cabeludos eram mal vistos e malquistos, porém as coisas aconteciam, como eu falei, de forma marginal, ali, à margem do que estava acontecendo, mas as coisas, à margem do que estava acontecendo na grande mídia, mas as coisas aconteciam na cena. Os discos foram gravados, festivais foram realizados e shows. Não tinha mais tanto espaço, não tinha uma revista especializada, não tinha mais assim tantos programas de televisão, tanto espaço na mídia, mas tinham os shows em teatro, tinham bastante, até mesmo em ginásio. Foi uma época que estourou, por exemplo, os Secos e Molhados, o Mutantes mudou daquele do rock, vamos dizer assim, do rock tropicalista, é, tirou, esqueceu o humor que eles tinham também na parte do texto e partiram para o rock progressivo, lançaram bons discos, porém não teve mais a mesma relevância que tinha o Mutantes dos anos 60. É, o Terço lançou Criaturas da Noite, é, Ritalito Tifruti, tem clássicos, Sá Rodrigues e Guarabira, o rock rural, Som Nosso de Cada Dia. Eu anotei aqui porque ele pode representar tantos outros que surgiram, Bicho da Seda, tantos outros que surgiram, e que não só tinham o seu trabalho autoral, mas também acompanhavam esses artistas, esses artistas da MPB, esses que eu citei agora, né, esses grupos acompanhavam o Caetano, Gil e todo esse pessoal. Era uma forma de sobreviver, né, a essa década que você não conseguia sobreviver de cachê de show. Você tocava, mas você não tinha. É bem o que acontece hoje aqui no Brasil, que da cena alternativa, que você não tem cachê, que você se mata, que você perde um dia inteiro para fazer um show, gasta dinheiro para ensaiar. Toda essa coisa que acontece hoje acontecia nos anos 70. Então você se dedicava muito tempo para um trabalho que você não tinha o retorno financeiro. Você aplicava muito mais dinheiro nele do que recebia, salvo um outro show. É, mas era tudo muito feito nas garras. Tem clássicos, tem discos, o primeiro disco do Ave Sangria, Módulo 1000, é, tem o tem aquele filme Geração Bendita. é, as coisas aconteceram, mas infelizmente era dessa forma marginal, não aparecia no Fantástico esses grupos é, com tocando ao vivo, tal, com clipe, é, e nem em outras emissoras. Se muito, a TV Cultura abria mais espaço para todos eles, mas apesar disso temos ótimos discos e clássicos e que valem a pena. Eles estão disponíveis alguns
você consegue comprar, inclusive em vinil. Tem alguns que são raridades, custam uma grana altíssima, como o do módulo 1000, por exemplo. É muito valorizado. Mas você acha na rede esses discos todos, esses grupos todos do progressivo e do psicodélico no Brasil. Em 77 eu botei aqui. É bom falar também, claro, do Clube da Esquina, que era um híbrido, né, de MPB com rock. Tinha muita, assim como tinha muita influência da bossa nova, também tinha muita influência de Beatles e Stones. Então, o Clube da Esquina também ajudou a marcar os anos 70, a sonoridade dos anos 70, e influenciou muitos artistas que já tocavam na época do Clube da Esquina mesmo, e artistas que surgiram depois. O Clube da Esquina é um patrimônio da cultura brasileira. É, como eu falei, tinham shows em teatro, shows sempre aconteciam. Por exemplo, o Lobão, essa coisa de não ganhar grana e acompanhar os artistas, tinha outra coisa que, que alguns desses grupos faziam, que era alugar. Eles tinham o equipamento próprio, então o próprio Lobão falou isso do Vimana, que eles alugavam equipamento para outros artistas, para outros shows. Amplificador, caixa de som, microfone, essas coisas. Então também era outra forma de ganhar grana. Alguns deles trabalhavam também de engenheiro de som, ou fazendo o PA, ou fazendo o som do palco. Fato é que todo mundo tinha que se virar, porque não dava para viver só de música. Tirando um ou outro nome do rock dos anos 70, não dava para viver só da música. E eu coloquei aqui no finalzinho da lista dos anos 70 Casa das Máquinas, porque teve um episódio horroroso que eu, inclusive, escrevi no 7 Doses de Cachaça, tá lá, é uma das matérias mais lidas do blog, nesses 13 anos de blog. Ela não sai é uma matéria que não sai do top 10, sempre está ali em primeiro. Se não está em primeiro, está em segundo ou terceiro. Um episódio triste, lamentável. Na publicação que eu fiz a respeito desse acontecimento, tem os comentários, tem muitos comentários, tem acho que mais de 50 comentários, mas entre os comentários tem os familiares da vítima fazendo seus comentários, suas colocações, e eu acho de suma importância você conhecer essa história. Era um domingo, Casa das Máquinas ia participar de um programa na TV Record, e então todos eles chegaram na emissora, e lá houve um problema de um desentendimento por causa de trânsito com os próprios funcionários da TV Record. Eu não sei se o pessoal do grupo do Casa das Máquinas estava chegando de algum show, estava vindo direto de algum show e tal, mas eles já estavam com, 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 os- com- com as botas de plataforma, né, salto alto, com aquela roupa glam que eles usavam. E o que aconteceu, bem resumindo a história, foi que na entrada do estacionamento da Record bateu a UM, uma unidade móvel da Record, bateu no carro onde estavam os integrantes da Casa das Máquinas. E aí aconteceu um desentendimento entre o motorista da UM e um cameraman que estava, se eu não me engano, ele também estava na UM, eu estava ao lado do acontecido. E todos eles saíram dos carros e começaram a bater boca na calçada. E o pessoal e o Casa das Máquinas sentou a mão no cameraman. Desceu a porrada nele, ele caiu, continuaram chutando ele, chutaram a cabeça, chutaram o corpo com aquelas botas de plataforma, né?
chutaram barriga, chutaram as costas, enfim. Arrebentaram com o câmera. O câmera foi para casa, e em casa se sentiu mal e veio a falecer. Morreu, porque não fez o exame, acho que ele devia. Ele, na matéria tá tudo explicado lá, mas teve um problema na cabeça, óbvio, muito chute, com botas pesadas, de salto, tudo, plataforma. E, e isso foi um fato muito marcante, não só para a história do Casa das Máquinas, que pouco depois veio a terminar, mas também ajudou. Já estava marginalizado o rock nessa época, 77. Então ajudou a ficar mais mal visto e malquisto o rock. Não foi legal. Ninguém foi preso, ninguém pagou pelo crime. O processo e julgamentos e tal se estendeu até os anos 80 e nada aconteceu com os integrantes, infelizmente. E como eu disse nos comentários da postagem, tem a participação de familiares da vítima que explicam melhor o que aconteceu depois, que obviamente era um pai de família que levava o sustento para casa, que foi cruelmente assassinado, e isso foi muito marcante, até mais marcante para a família do que para qualquer outra pessoa nessa história. Mas enfim, vá até os 7 doses de cachaça e veja na coluna ali dos 10 textos mais lidos. Tá ali, acho que é da série Resgate da Memória. O título deve ser Casa das Máquinas e a Morte do Cameraman. Fato triste, e fato que deixou o rock mais apagado nesse período. Daí eu entro nos anos 80, que é o oposto dos anos 70. Ainda no início dos anos 80, ele começa, como eu escrevi aqui, com o resto dos anos 70. São artistas que tocavam nos anos 70, saíram de seus grupos e passaram a ter uma carreira solo, que foi o caso de Moraes Moreira, Guilherme Arantes, Lulu Santos, a Baby e o Pepeu, e tantos outros artistas. Nesse miolo também surgiu, se tornaram pelo menos nacionalmente conhecidos o Djavan, Cleiton Cleidir, 14 Bis e a Cor do Som. Só que 14 Bis e a Cor do Som eram vistas pelas suas gravadoras como grupos de rock. Só que o público não via, obviamente, esses grupos como sendo grupo de rock. Eles eram também um híbrido, muito mais para MPB do que para o rock. Mas a gravadora trabalhava esses grupos como sendo rock. Teve um único fato isolado da geração 80, nesse início, que é exatamente 81, que foi o lançamento do primeiro compacto da Gangue 90 e Absurdettes, pelo selo Hot, que era do Nelson Motta. Um compacto que o grupo gravou com Perdidos na Selva, versão rock, e do outro lado Lili Lamé, que é uma versão de Christine, do Silks and the Benches. Mas isso foi um fato completamente isolado. Ao meu entender, e assim, ao meu entender, quero dizer, os fatos mostram que, na verdade, a geração dos anos 80 tem um ano inicial que é 1982. Inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre 82 e 83. Porque em 82 surgiu o Blitz,
Paralamas, Kid de Abelha, Legião, Capital, Titãs, Ultraje, Barão Vermelho, todos os grupos e artistas que estouraram e fizeram história nos anos 80 já estavam em 82, em 81 mesmo. Eles já vinham tocando desde 80, 81, mas foi em 82, 83 que eles começaram a gravar os compactos, a gravar os seus primeiros discos. E então esse início do rock dos anos 80 também foi tímido. Foi, foi desse jeito, todo mundo meio de saco cheio, sabe? Começou essa parte, esse antes de 82, né? 1980, 1981. Era tudo muito chato. Você, pô, tá bom. Ah, o Moraes Moreira, tá bom. Caetano de novo. Ah, putz, sabe? Uma coisa meio. Apesar de ser carreira solo, tudo eram os mesmos nomes. Não tinha nada muito novo. E, e aí, em 82, já veio o Blitz com Você Não Soube Me Amar. O Lobão mesmo lançou seu disco solo, que era uma demo, o Cena de Cinema, em 82. É, e aí começou uma coisa, também pelo contexto que a gente vivia, nós brasileiros, já sabendo que o regime militar estava nas suas últimas respiradas, ia terminar. Então, veio com os anos 80, veio com essa coisa de novos ares, um novo horizonte. E uma coisa que marca essa mudança é o Rock in Rio, que aconteceu o primeiro Rock in Rio em 85, que foi o primeiro festival no Brasil que trouxe tanta gente gringa, que muita gente não acreditava. Acho que ninguém acreditava que ia ter isso, até ver os artistas subirem no palco. A gente os via chegando no aeroporto, tudo. A gente começou a acreditar quando a gente começou a ver a cobertura da Globo, a cobertura da Hoe e de outras revistas e de outras televisões, mostrando os artistas e conversando com eles, mostrando eles no Rio, eles chegando no aeroporto. A gente passou a acreditar no Rock in Rio só nesse momento, em janeiro mesmo de 85, porque o que aconteceu é que 84 foi um ano excelente também, de muitos, muitos clássicos lançados, muitos discos sendo gravados, inclusive. E em 84 começou a falar do Rock in Rio, que ia ter Rock in Rio, e aí aí essa expectativa virou realidade, e aí a partir do momento em que virou realidade, virou pauta constante, assim, onde vai ser, vai ser lá, então quem que vem, como que vai ser, qual é a estrutura, o que vai acontecer, então sempre tinha, a cada semana, a partir do momento em que é, o Rock in Rio se tornou uma realidade na mídia, então toda semana tinha pauta sobre isso, era conversa entre a gente que saía, duvido. E depois quando o Rock in Rio aconteceu, quem não foi, eu tive muitos amigos que foram, bem legal. A gente se reunia em casa como um jogo de copa, assim, sabe? Um monte de gente junto, vendo o show do ACDC num, num, numa televisão, sabe? Todo mundo sentado junto, porque era uma coisa é, histórica acontecendo. E eu tenho inclusive um livro que foi escrito pelo cara que criou o símbolo do Rock in Rio. Ele era estudante, se não me engano, e começou a trabalhar em publicidade nessa época, junto com o Medina, tudo. Ele relata, inclusive, um caso de estupro nesse primeiro Rock in Rio, com o pessoal que ficava na frente do palco ali, esmagado. É, mas, enfim, então marcou muito o Rock in Rio, e ele ajudou,
fez com que o rock brasileiro estourasse definitivamente. Muitos discos vieram em 85, Legião lançou o primeiro disco, né, que foi gravado em 84. O Ira lançou Mudança de Comportamento, o Capital Inicial lançou o primeiro compacto, Titãs já estava com o Televisão, o Paralamas fez um dos melhores shows do Rock in Rio, só com dois coqueirinhos de cenário, coqueiros roubados do corredor dos camarins, posto de última hora ali. Fizeram um dos melhores shows do Rock in Rio, ainda com o repertório dos dois primeiros discos, de Passo do Lu e Cinema Mudo, mas na sequência já vieram com Selvagem. 85 foi um ano bastante rico, porque na mídia a gente tinha o Perdidos na Noite, ainda tinha Fábrica do Som, 85 a Hole, surgiu a Bis, a Globo criou o programa Clipe Clipe e na sequência teve o Misto Quente, que era gravado com os grupos ao vivo na Praia do Pepino, num palco. Então chegou nas novelas, trilha de novela, o rock, a Gangue 90 mesmo foi abertura de novela, de duas novelas, se eu não me engano. Teve Rich, teve Magazine, o Traje a Rigor, um monte de artista de rock. O rock invadiu a mídia, o rock invadiu as novelas, invadiu tudo. Foi a novidade do momento no Brasil, ainda mais quando veio 86 com o auge do Plano Cruzado, que era um plano, na verdade, como diz o Ratos de Porã, era um plano furado, mentiroso, que fez o consumo de supérfluos ir lá pra casa do cacete. Todo mundo comprava de tudo muito, sem precisar. Por isso que não só por isso, claro, mas assim, as vendas de discos dispararam, porque natural, os jovens tinham mais dinheiro, tanto que foi em 86 que o Rádio Pirata, o RPM, vendeu acho que 2 milhões e meio de cópias, se não mais, desse disco ao vivo do Rádio Pirata. E 86 foi ano dos clássicos. Isso também, por coincidência, lembrei agora, olha só, podia até ter anotado aqui. Tem uma matéria que eu fiz na número 1 ou número 2 da Rolling Stone. Eu fiz um especial dos clássicos de 86 e eu reproduzi os textos no 7 Doses de Cachaça. Então tem lá, se você botar clássicos de 1986, vem o Sérgio Brito falando do Cabeça Dinossauro, o Dado Villa-Lobos que fala do 2, acho que Humberto Gessinger fala do disco do Engenheiros do Havaí, são vários clássicos, e o próprio Rádio Pirata. Então, e os próprios artistas falam dos discos da época ou dos bastidores, cada um escreveu, eu deixei que escrevessem de forma livre. E em 88 veio o fim da censura, foi quando o Traje a Rigor gravou Filha da Puta, que foi de propósito para ver se as rádios iam tocar a versão com o saxofone, o Filha da Pananana, ou se ia tocar a versão original, que é Filha da Puta, que era para exatamente comemorar, testar e provocar a censura ou não. E essa também foi uma época que as gravadoras se profissionalizaram. Com tudo isso que aconteceu nos anos 80, o tanto de disco que foi gravado, de artistas que surgiram, apostas erradas que gravadoras fizeram. Porque como o dinheiro estava fácil, também era fácil você contratar, lançar até mesmo um disco, porque foi o fim do compacto. As gravadoras viram que elas perdiam dinheiro com o lançamento de compacto, que as pessoas compravam um compacto e depois não compravam um disco.
Então o que, que as gravadoras fizeram? Elas deixaram de produzir o compacto. Então, obrigando o público, mesmo gostando de uma ou duas músicas, a comprar o disco inteiro, o long play. Então, assim, como o plano cruzado nesse período todo mundo tinha dinheiro a rodo, então isso facilitou com que as gravadoras contratassem qualquer coisa que aparecesse na frente. E, então surgiram muitos artistas que não fizeram história nenhuma. Então essa intensidade toda que aconteceu com o rock nos anos 80 fez as gravadoras se profissionalizarem nesse ramo, com equipamento, com profissionais dentro ali, divulgadores, produtores, e, e isso ajudou bastante. Outra mudança de comportamento que aconteceu com a geração dos anos 80 e por conta também do sucesso do rádio pirata foi a mudança de local de show. Nesse início, pré-Rock in Rio, 82, 83, 84, 85, o rock era basicamente, os shows eram basicamente feitos em danceterias, que eram lugares, era um híbrido de casa noturna, com pista de dança e DJ e música ao vivo. O som nunca era bom, era embolado, a acústica dos lugares era ruim, nunca tinha o equipamento certo, nunca tinha os profissionais de ponta para mexer no equipamento. Então nem sempre os shows eram bons. E com Rádio Pirata, que a direção desse show Rádio Pirata foi do Ney Matogrosso, que longa experiência com tem uma longa experiência com teatro e com iluminação. E aí então, a partir do Rádio Pirata, os grupos deixaram de tocar em danceteria para começar a fechar shows em teatros. E aí todos eles começaram também a investir em equipamento de som. Apesar de não ser fácil, porque naquela época a gente não podia importar. Pagava-se muito caro por qualquer coisa que viesse de fora, que não fosse da indústria brasileira. Difícil, um período bastante difícil para quem tinha estúdio e para quem trabalhava com música, independente de ser rock ou não, era difícil. Então, teve essa mudança de comportamento também. Além da profissionalização nas gravadoras, houve uma profissionalização na estrada também, com os grupos que começaram a procurar lugares melhores para ensaiar. Surgiram muitos estúdios de ensaio durante a década de 80. Então as pessoas pararam de ensaiar em garagem, em lugares improvisados, para ensaiar em estúdio e, e fazer show bom, que eles pudessem levar o mínimo, pelo menos o mínimo necessário para um bom show, assim, os cabeçotes para quem tocava baixo, bons amplificadores para quem tocava guitarra, é, enfim, o equipamento que dava para levar, os grupos levavam, porque também não era fácil ter essa logística, que não é que nem gringo que tem o seu próprio avião, o Stones, né, o Iron Maiden, que você põe todo o equipamento no avião e vamos embora. Né? Não era bem assim, mas fazia-se o possível para oferecer o melhor show. Então, assim, os anos 80 foram muito ricos, muito rico. Toda essa década de lançamento, de história, muita coisa a se falar dos anos 80. E eu vou, como eu já falei aqui, eu vou fazer um vídeo especial só falando de 82 e 83. Logo mais eu ponho ele no ar. Aí, terminados os anos 80, vem uma ressaca
que foi o início dos anos 90, quando o Collor se elegeu. O Brasil estava uma desgraça pura, falando de política e de economia, estava um lixo. O governo Sarney foi um lixo, Sarney é um lixo, e entregou um lixo para um presidente que também é um lixo, que foi um lixo e só fez lixo, que foi o Collor. É, ele simplesmente extinguiu o Ministério da Cultura e, e aí aquela abundância do consumo que a gente tinha de dinheiro e tudo, é, se tornou o contrário nesse início dos anos 90. A gente não tinha dinheiro para nada, as gravadoras começaram a dispensar todos os artistas que tinham contratado durante os anos 80, só mantendo, óbvio, os grandes nomes, os que já tinham vendido bem, os que já mostraram ser vendáveis mesmo em crise. Então, sobrou poucos nomes, e mesmo esses poucos nomes, nesse início dos anos 90, a agenda de shows sumiu. Contratantes não contratavam mais, porque não tinham dinheiro. Eram cachês altos, e, e, e aí o que o contratante começou a fazer? Trazer grupos cover, de repertório cover. Primeiramente, esses que tocam de tudo: Dire Straits, Police, U2, Stones, Beatles, que misturavam. Aí depois começou a ter os grupos especializados em outros grupos gringos. Tipo o maior exemplo dessa era dos grupos cover é o U2 cover, que faziam shows iguaizinhos. É, geralmente os vocalistas tinham o mesmo timbre de voz, eles tiravam, esses grupos tiravam o mesmo solo de guitarra que estava no disco, os mesmos timbres eles investiam em equipamento que era o mesmo equipamento que o grupo usava não só no disco, mas também ao vivo. Então eles faziam, às vezes até o mesmo jeito de pegar, a mesma postura no palco, né, o jeito de empunhar o instrumento, tudo eles imitavam para fazer um show o mais próximo possível do artista verdadeiro. E os cachês eram mais baixos do que cachês de artistas consagrados. Então as casas que ainda investiam em música ao vivo contratavam esses grupos, porque era tiro certo. Pô, você botar lá um grupo que tocasse U2, era sucesso certo, todo mundo ia cantar e todo mundo ia consumir muito do bar, o bar ia vender muito mais. Então esse início de anos 90 com a nossa política e a nossa economia em frangalhos, a cena era essa. E alguns grupos que cantavam em inglês, que não tinham a menor intenção de fazer sucesso no Brasil, apesar de não viajarem para fora, tirando o Sepultura, que é a exceção, que começou cantando em inglês, mas na primeira oportunidade botou o material embaixo do braço e foi tentar a vida lá fora, que foi o que o Max fez, juntou lá tudo que ele tinha de grana e apostou nisso, com a cara e coragem. Aí o Sepultura virou o que virou. Agora, o resto dos outros grupos que cantavam em inglês, eles se limitavam a cantar em inglês aqui no Brasil, achando que alguma coisa pudesse acontecer. Apesar, e evidentemente, se naquele cenário os grupos consagrados estavam com dificuldade de manter a carreira, imagina esses grupos que cantavam em inglês nas cenas alternativas do, do eixo Rio-São Paulo, de Porto Alegre, de Salvador, enfim. Era uma mania que hoje voltou a ter esses grupos que cantam inglês. Tem um monte de grupo aí que canta inglês. Não sei porquê.
Eu não acho legal. Eu ia, frequentava os shows, gravava muitos shows com a minha VHS, sou amigo de vários desses grupos desse, dos anos 90. Eu me divertia pacas nos shows e tudo, mas eu nunca vi esses grupos nunca levei a sério, sacou? Pra mim era assim, vamos se divertir no próximo final de semana e pronto. Pelo menos eles nunca me fizeram acreditar mais do que isso neles, porque como eu falei, não vi nenhum deles pegar também as coisas, botar embaixo do braço e ir pro e tentar alguma coisa lá fora. É, E aí então os anos 90 começou com esse assim, meio essa coisa arrastada. Que será que vai acontecer? Será que tem futuro? Não tem? As gravadoras também, todas de cabelo em pé. Ninguém sabia o que podia acontecer até que rolou, graças a Deus, o impeachment do Collor e tudo mudou com o governo do Itamar. Foram só 2 anos de governo, mas o Itamar ele foi o presidente mais importante dos anos 90. Só isso. Muita gente é, põe faz do Fernando Henrique Cardoso a, a peça fundamental ali dos anos 90, tudo não, mas quem foi fundamental foi o Itamar Franco que preparou, preparou a base para o que veio a seguir. E graças a essa mudança de governo, as coisas começaram a mudar no Brasil e começaram a mudar para nós do universo da cultura pop, da música e do segmento rock pop. A MTV começou tímida aqui também, nos anos 90. O HF nem todo mundo conseguia acessar, nem todo mundo conseguia ver uma boa imagem. Eu mesmo morando em São Paulo, no bairro onde ficava a emissora, eu não conseguia vê-la sem chuvisco. Tudo chuviscado, eu via um clipe ou outro, tanto que eu só fui assistir a MTV mesmo quando eu comecei quando eu adquiri TV a cabo, que eu não lembro quando foi, talvez 93, 94. Foi mais ou menos a partir desse momento que eu comecei a acompanhar mais a MTV. Então ela começou tímida, os próprios artistas e próprias gravadoras olhavam meio assim, meio de lado, desconfiado, porque não sabiam eles não sabiam o que esperar da MTV, até mesmo dentro desse cenário de início de década horroroso. Não sabia o que podia, o que a relação das gravadoras e artistas com a MTV podia gerar, que ia acontecer. Então, teve alguns clipes que a MTV produziu de propósito, só pra. Não era jabá, mas era assim: ó, a gente vai produzir clipe porque a gente precisa de clipe. Vocês não fazem clipe, ó, a gente tá fazendo clipe, vai passar esse clipe. E a MTV começou aos poucos, isso eu conto nos vídeos que eu fiz sobre os bastidores da MTV. Quando da minha entrada, por exemplo, em 93, que veio. Que o primeiro projeto que eu trabalhei na MTV foi a Casa da Praia. E um dos propósitos da Casa da Praia era chamar a atenção das gravadoras e dos artistas para a MTV, para mostrar, olha, vocês têm esse espaço, vocês podem usufruir desse espaço, a gente pode fazer coisa junto, entendeu? Então assim, a Casa da Praia teve essa teve um dos motivos da Casa da Praia foi esse de chamar a atenção para os outros artistas. Aí, graças ao Plano Real, a economia do país se estabilizou, as gravadoras voltaram a contratar, voltaram a trabalhar, a gravar discos com mais qualidade, com um orçamento maior, tudo. Tanto que a geração 80, que, que conseguiu sobreviver a essa passagem para os anos 90, eu digo Paralamas, o Titãs, o Barão,
e outros grupos, você, eles estão presentes na história da MTV ao lado da geração que surgiu nos anos 90, que é o Skank, o Raimundos, Planet Ramp, o Rapa, Patofu e todo esse pessoal. É, e essa foi, foi o último respiro de uma cena significativa do rock brasileiro, foi essa, dos anos 90. Depois dela não veio mais nada, a coisa começou a degringolar, a cair. Inclusive as gravadoras começaram a segurar o dinheiro, porque veio o Napster, veio toda essa mudança de comportamento, elas enxugaram, tiveram que diminuir, a tecnologia tirou o poder das gravadoras, então elas que ficavam aqui no Brasil em prédios, ocupavam, sei lá, 5 andares, passaram a ocupar 2 mesas e um computador e 2 telefones, sabe? Mudou tudo para as gravadoras. E a cena, isso se refletiu também porque no final dos anos 90, se você começar a pensar no que veio depois dessa geração toda, não teve muita coisa. Teve um Charlie Brown aqui, CPM lá, Los Hermanos, Pitty, acabou, sabe? Então não teve mais um movimento rock, não teve mais uma cena rock relevante ah, depois desse boom. Depois de 97, dá pra falar isso, depois de 98, não aconteceu mais nada. É, o Los Hermanos, é, da, a declaração que o Marcelo Camelo fez na MTV de nunca ter escutado Ramones, de não gostar, de não conhecer Ramones, já diz muito sobre o grupo. É, tem lá a sua importância, tudo. É que nem eu vejo os Hermanos que nem Legião Urbana, que assim, ou você ama ou você odeia. No Los Hermanos acontece a mesma coisa. E eu não gosto, nunca gostei, nunca vi, não vi novidade. Já não era mais para minha geração, Los Hermanos. Los Hermanos é grupo para geração que cresceu molecão nos anos 90, sabe? Não pra mim. E o que eu acho ruim é que a geração que veio depois dos Los Hermanos, por conta de todo o sucesso que o grupo fez, começou também a cantar meio choramingado, que nem o Marcelo Camelo, que nem o Rodrigo Amarante, fazer umas composições muito iguais, a repetir as influências, a repetir a estrutura de música, e mesmo sendo outros grupos ou artistas solos, seja homem, mulher, seja o que for, é sempre o mesmo jeito de cantar, é sempre o mesmo jeito de compor. é, e, e aí a história do rock brasileiro para mim já não faz muito sentido a partir desse, desse momento, porque não existe mais artistas relevantes, não existem mais obras relevantes, mesmo é, sendo artistas consagrados já, seja eles dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70, eles já não também lançam e nem precisam mais lançar obras relevantes e nem nomes novos surgem com algo que você fale, uau, olha, isso é diferente, olha que legal, pá. Não tem mais uma cena, não tem mais um movimento, é cada um por si e cada um na tua rede social e ponto final. É claro que assim tem uns grupos que se encontram, às vezes fazem show junto, tudo, mas não tem, a música perdeu a sua força. É o contexto de hoje, não é culpa de ninguém. Simplesmente porque a tecnologia mudou, a vida mudou, os interesses mudaram. Na minha época, o que a gente tinha para fazer da vida, a não ser música, era ser dentista, ou ser médico, ou ser engenheiro, ou ser advogado, bem grosso modo assim. E hoje não, hoje você pode fazer marketing, publicidade, jornalismo, cinema, você pode fazer engenharia da computação, você tem tantas formas
de se expressar. Não é mais só a música que o jovem expressa o seu descontentamento, os seus problemas e suas dúvidas. É, tem outras formas de linguagem. Então, o que acontece com a história do rock brasileiro hoje é isso. É, é a- essa irrelevância é uma coisa natural, é uma coisa que ia acontecer. Também não precisa existir mais nenhum grande artista, não precisa ter mais nenhuma grande obra. A gente tem coisa a dar com pau aí para trás, sabe? Dos anos 90 indo para trás até os anos 50, a gente tem discos, tem artistas, tem entrevistas, tem apresentações, shows, videoclipes, tem tudo que a gente precisa para nos, para nos satisfazer nessa parte musical, a gente já tem. Então é natural que isso aconteça, que a história acabe. E é por isso que eu já disse, sei lá, há quantos anos que o rock morreu. E o rock morreu mesmo, junto com o Napster. Não é culpa do Napster, mas não tem mais o que fazer, não tem mais novidade, não tem mais para onde ir, não tem acorde, não tem letra, não tem mais criação nenhuma que vá, sabe, trazer novos horizontes, sabe, um novo recomeço ou para uma nova cena, um novo movimento. Não, tudo que a gente precisa já está feito. É, basta você ir atrás. E a geração de hoje, o que acontece, até por isso também a história do rock brasileiro perdeu-se e teve seu fim, foi a falta de interesse pela história. É, os grupos hoje, os artistas hoje, o que eu percebo, e eu vejo muito, vou muito no YouTube ver grupos novos, eu fuço mesmo, vejo apresentação ao vivo, vejo entrevista, vejo clipe. Eu fuço mesmo, até às vezes a pessoa só no violão tal, cantando. Eu vou atrás, cara. E não tem nada que fale, uau, que incrível. É, porque eu percebo que é exatamente isso, falta informação para aquela música, para aquela pessoa. Ela está muito limitada, ela não conhece nada. Ela pega ali sei lá, o Oasis e pega o Strokes e fala, pô, essa é minha influência. Você fala, não, cara, pelo amor de Deus, não. Tem muito o que explorar dentro da nossa própria história. Não precisa nem ir para fora. Pega aqui no Brasil, tudo isso que eu contei aqui, dos anos 60, dos anos 70, é riquíssimo os anos 70, tanto para MPB quanto para o rock. E, porque existe esse híbrido muito forte nos anos 70, no rock que era feito e na MPB que era feita. Tinha muita coisa da música popular brasileira no rock e tinha muita coisa do rock na música popular brasileira. Você pega o primeiro disco do Ave Sangria, você vê a riqueza que é, riqueza sonora, e tantos outros grupos. Você pega mesmo o Terço, a Rita Lee, enfim, a gente tem muita coisa para conhecer e as pessoas não conhecem, e os artistas de hoje não conhecem e precisam de suma importância ir atrás disso assim para ontem, cara, sabe? Para enriquecer. É por isso que ainda hoje surgem artistas gringos bacanas. Lá fora também não vai mais existir uma cena, um movimento, algo forte com rock, mas ainda surge um ou outro nome que você fala, que você escuta o disco, é interessante, não que eu vá consumir pro resto da minha vida, que eu vou ter ele, vou botar ele no tocador, mas você escuta, você fala, tem uma riqueza aí de porque os gringos, eles conhecem a própria história, eles conhecem o blues, conhecem o soul, sabe? Vem, eles conhecem todas as cenas que aconteceram, os artistas country, é, tudo. Ao contrário de nós aqui que, não, já conheço aqui o Nirvana e
e o Titãs e não, e o meu som é meio assim, sabe? Cara, vai escutar Itamar Assunção, bicho. Vai escutar Vanguarda Paulista, sabe? É, tem muito o que explorar. E para você que faz música hoje, tem muito o que explorar. E quem sabe, explorando da forma certa, você não consiga um som novo aí. Vai saber. E então essa geral que eu quis dar pro rock, pra história do rock brasileiro, pros 65 anos da história do rock brasileiro. Deixei fatos aqui importantes de lado, não falei de vários clássicos, não falei de vários outros acontecimentos, não falei. Como eu disse no começo do vídeo, a minha intenção era de registrar. Primeiramente, assim, era registrar, documentar alguma data comemorativa do rock brasileiro que não existe. Então aqui deixo documentado uma geral desses 65 anos do rock brasileiro, que começou em 24 de outubro de 55, com a Nora Ney gravando Rock and Round the Clock, com o título de A Ronda das Horas, e até hoje que não existe mais rock, certo? Agora em outubro já tenho programado aqui mais um ou outro vídeo para fazer, então a gente se vê em breve. Eu agradeço aqui a companhia, agradeço a paciência, um beijo e um abraço.